Seja muito bem-vindo ao Tugalidades, o podcast que abre as portas para uma jornada cultural única, por Portugal e por toda a Europa. Aqui mergulhamos não só na rica tapeçaria da cultura portuguesa, mas também exploramos as tradições, histórias e inovações que fazem de cada canto do continente europeu um lugar especial. O Tugalidades é o seu guia para entender e apreciar a diversidade e a riqueza cultural que a Europa tem para oferecer. Junte-se a nós em tugalidades.com e embarque nessa viagem cultural, onde cada episódio é uma nova descoberta. Vamos começar? Olá, eu sou o Alex Mansur e hoje vamos ter uma conversa muito especial com a Rita Nova. Ela é professora e vem realizando um trabalho admirável em educar com amor, alegria e muita criatividade as crianças da cidade de Póvoa de Varzim. Nesse ano, ela se destaca como uma forte candidata para as eleições legislativas pelo Bloco de Esquerda. A Rita gentilmente nos enviou áudios respondendo às nossas perguntas, que nos permite entender melhor as suas propostas e as propostas do Bloco de Esquerda, que tem como objetivo contribuir para que Portugal supere as dificuldades atuais. Rita, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda ao podcast Tugalidades. É um prazer ter você aqui com a gente hoje e a palavra é sua. Olá, eu sou a Rita Nova, tenho 39 anos, sou candidata pelo Círculo do Porto a estas legislativas. Estou aqui como candidata do Bloco de Esquerda. Vamos começar já falando sobre aquilo que é, na opinião de muitos, o grande problema que Portugal está a enfrentar na atualidade, que é a crise na habitação. Qual é a proposta do Bloco de Esquerda para solucionar essa crise? Nós sabemos que o preço das casas e das taxas de juros do crédito de habitação tem vindo a aumentar em Portugal. Aliás, muito além daquilo que os salários podem cobrir. Isto deve-se a quê? À especulação imobiliária criada pela promoção do turismo de massas, do turismo habitacional de luxo, o que levou à proliferação do alojamento local. Aliás, a gente vê isso na Póvoa, não é? É alojamento local de uma forma descontrolada. E incentivos fiscais, e entenda-se aqui borlas, a fundos de investimento imobiliário e estrangeiros não residentes. As medidas do Bloco são no sentido de controlar as rendas, criando um teto máximo e aplicar apoios aos pagamentos das rendas. Por outro lado, sendo a Caixa Geral de Depósitos um banco público, o Bloco propõe que este aplique uma política de juros baixos, porque assim irá promover redução em todo o mercado. Por fim, apoiamos também que 25% da nova construção seja para a habitação acessível, aumentando, claro, a habitação pública, que se limite o alojamento local, como disse há bocado, e que se proíba a venda de casas a não residentes. Além dessa crise na habitação, há um outro tema que é citado diariamente nos noticiários e que é de grande preocupação para todos. Eu estou falando do grande acúmulo de problemas que estamos vendo no nosso atual sistema de saúde. Por um lado, temos as queixas dos profissionais da área, que não conseguem as condições ideais de trabalho, e por outro lado, temos as reclamações dos utentes, que vêm sofrendo com as dificuldades de uma resposta adequada às suas necessidades de saúde. Quais são as propostas do Bloco de Esquerda para reforçar o nosso Sistema Nacional de Saúde? Um tema que é literalmente vital para a população de Portugal. Os três grandes problemas do SNS são o quê? A falta de profissionais que queiram ficar a trabalhar no SNS a tempo inteiro, o desinvestimento nos cuidados de prevenção da doença e promoção da saúde e o desvio do orçamento do SNS para os privados. Por isso, as principais medidas que nós temos são, naturalmente, melhorar as carreiras de todos os profissionais de saúde e aumentar os incentivos a estes, nomeadamente nas zonas mais carenciadas, reforçar os cuidados de saúde primários, com a saúde oral e saúde mental, que o SNS ainda não tem oferta, implementar todo o orçamento planeado para o SNS e investir em meios próprios que possam dar resposta à população. Além disso, o Bloco aqui sempre se bateu pela construção e pelo desenvolvimento do projeto do Hospital da Póvoa e da Vila e parece que agora a coisa vai. Perfeito. Agora, não dá para falar de saúde sem se falar do clima. Já ultrapassamos o limiar de uma grande mudança climática global, e muitas dessas mudanças já são sentidas agora, aqui em Portugal. Que medidas estão sendo planeadas para promover a sustentabilidade ambiental e reduzir os impactos das alterações climáticas em Portugal? E como é que Póvoa de Varzim, a cidade que eu amo e onde nós vivemos, será incluída nesse plano? A lei climática é uma história
de absoluta desigualdade social. O 1% mais rico do mundo é responsável por emissões de gases de efeito estufa igual a 66% da população mais pobre. Nós queremos justiça climática com medidas que afetem quem mais contribui para a poluição e alterações climáticas e priorizar a criação de emprego em setores que reduzam as emissões. Além disso, queremos que se cumpra a Lei de Bases do Clima. Foi aprovada em 21 e ainda não foi regulamentada ou sequer aplicada. Isto é importante porque permite-nos atuar em situações graves que verificamos, nomeadamente na nossa região, como a destruição da reserva ornitológica de Mindelo, a poluição dos vários cursos de água, tudo o que temos assistido na Praia da Estela, ou o absoluto crime que está a acontecer com o aterro de Paradela e que nos afeta, nomeadamente em Loundos. Candidata, você mencionou que a alteração climática está diretamente relacionada com a desigualdade social. Então eu penso que qualquer que seja a solução que encontrarmos para superar essa crise climática, essa solução deverá obrigatoriamente começar por uma redução dessa desigualdade social, certo? Então eu pergunto, quais são as estratégias do Bloco de Esquerda para combater essa desigualdade e promover a justiça social? Pois bem, o Bloco propõe uma política de maior progressividade fiscal, com redução de IVA da eletricidade e telecomunicações também para 6% e do cabaz de alimentos essenciais para 0%. E com a aplicação de impostos sobre lucros excessivos. Sobre fortunas, criptoativos, é aqui que nós devemos aplicar os impostos. Defende ainda a tributação justa dos lucros das grandes empresas e, claro, das atividades especulativas, porque quem tem estes lucros, não é no trabalho que temos que estar sempre a taxar, sempre nos mesmos, sempre no trabalhador comum, no contribuinte comum, e sim nestas grandes empresas e nestes excessivos lucros quase pornográficos. Perfeito. Agora vamos lá. A crise provocada pela pandemia, somada à crise provocada pelas guerras da Ucrânia e na faixa de Gaza, serviram para tornar ainda mais evidente que essa desigualdade social afeta principalmente os mais pobres, enquanto os verdadeiramente ricos estão a lucrar com a crise. Então eu penso que para realmente podermos sonhar com uma melhor justiça social, temos que, em primeiro lugar, planear uma melhor distribuição da riqueza gerada no país. Então, em termos de política fiscal, como é que o Bloco de Esquerda pretende assegurar uma distribuição de riqueza mais equitativa? O progressivo aumento do salário mínimo nacional, claro, mediante a inflação e o aumento do custo de vida, é essencial para que haja justiça social e menos desigualdades. Também o foco nos que mais contribuem para as alterações climáticas, já falamos disso, e na recuperação de setores económicos essenciais, como o da energia, para o domínio do Estado, são medidas cruciais para essa justiça social, nomeadamente por permitir que o custo para os contribuintes e para o consumidor seja em prol dos interesses destes e não, como sempre, das grandes empresas. Já falamos sobre a crise na habitação, as atuais dificuldades na área da saúde, mas não podemos deixar de fora uma outra preocupação da população, e que também é presença constante nos noticiários, que são os problemas enfrentados pelos professores nas escolas. Como é que o Bloco pretende solucionar as atuais dificuldades na educação? Ora bem, grande parte das dificuldades que se observam hoje na educação vem da contínua desvalorização do trabalho dos professores e do pessoal não docente. Como temos visto, a luta de todo este pessoal das escolas, nomeadamente com as greves, não é? O ano letivo passado, pudemos verificar as insatisfações destes dois grupos. O primeiro passo é garantir o respeito a essas profissões. Temos que lhes dar condições de estabilidade e de qualificação contínua, algo que passa pela recuperação total do tempo de serviço dos professores e por contratação de novos professores. A desburocratização é também um passo importante e do qual os professores se queixam. É importante para permitir a cada escola adaptar-se melhor ao contexto e, por exemplo, temos o exemplo aqui da Escola da Aveiro Mar. Frequentemente necessita, a meio do ano, contratar mais horários para dar resposta à chegada de novos alunos, que é uma escola, e muitos saberão, que tem recebido muitos alunos imigrantes, e bem, e tem feito um trabalho de integração fabuloso, mas que precisa
de a meio do ano, porque uma família imigrante não chega sempre em setembro para começar a escola e precisa dessa autonomia e de não ficar envolto em excesso de burocracia para poder resolver os problemas do dia-a-dia da escola. Candidata, você mencionou o assunto que é particularmente muito importante para mim, que é a imigração. O meu sotaque não me faz negar que eu sou imigrante. Escolhi Portugal para viver com a minha família. E o tema da imigração é algo que eu tenho bastante atenção e me desperta uma certa preocupação, principalmente com as dificuldades atuais que os imigrantes enfrentam. Sabemos que essa imigração é de suma importância para Portugal. Falando apenas em termos de segurança social, os imigrantes contribuem 7 vezes mais do que recebem. E ainda assim, as dificuldades que esses mesmos imigrantes enfrentam ao chegar em Portugal são cada vez maiores. Como o Bloco de Esquerda pretende lidar com a questão da imigração e integrar eficazmente os imigrantes na sociedade portuguesa? Há mais de 300 mil processos atrasados na atribuição ou renovação de título de residência. Isto impede que famílias se juntem, impede a integração de quem escolheu Portugal para viver, quem escolheu Portugal para educar os seus filhos, para trabalhar. Nós temos que agilizar estes processos. Além disso, precisamos de combater as explorações a que muitos imigrantes têm sido sujeitos, nomeadamente na agricultura, e nós sabemos disso. Muitos têm sido relatados e processados, e ainda bem, porque há muita imigração explorada. Para além disso, queremos programas de ensino bilíngues, queremos o incremento do programa Português Língua de Acolhimento, acesso ao SNS, nomeadamente com intérpretes e mediadores culturais para as unidades de saúde com maior incidência, as unidades de saúde que saiba que têm maior incidência de população imigrante, e o direito de voto para os portadores de título de residência, porque se uma pessoa trabalha, desconta, educa os seus filhos, paga uma casa, tem uma vida neste país, tem que ter o direito a votar neste país e nas leis que interferem com a sua vida. Muito bem, agora vamos falar da cultura. Sabemos que ela é o pilar essencial na formação da identidade de uma nação. Sem um adequado fomento na cultura, a nação perde grande parte daquilo que a define. Quais são as propostas do Bloco de Esquerda para promover a cultura e as artes em Portugal? Queremos 1% do PIB no orçamento da cultura, coisa pelo que nos batemos há demasiado tempo. Precisamos de medidas concretas que protejam o trabalho dos profissionais da cultura, que é uma classe que vive já quase naturalmente de trabalho precário, não faz sentido. Queremos mais fiscalização, queremos mais financiamento e queremos mecanismos de coesão territorial na distribuição de financiamento. O Bloco propõe uma criação de lei de bases da cultura para que possamos redefinir a responsabilidade que tem o Estado de levar a cultura a todas e todos em todo o lado do seu território. Na nossa cidade, bem, isto não é política autárquica, mas na nossa cidade é necessário transformar o Cineteatro Garrett num instrumento de combate às assimetrias regionais no acesso à cultura e, para tal, defendemos que tem que concorrer aos apoios da programação da DG Artes e tem que usufruir em plenitude do RTCP. Aliás, o RTCP é um projeto de lei criado pelo Bloco de Esquerda e aprovado em 2019 e do qual os poveiros não estão a usufruir por culpa de quem o gere. Como mulher, eu penso que você, Rita, tem uma atenção toda especial para as dificuldades que a sociedade portuguesa atual acaba impondo às mulheres de forma geral. Desde os mais diversos tipos de assédio sexual, assédio moral e até mesmo o grande problema da violência doméstica. Como a candidata, bem como o Bloco de Esquerda, pretende lidar com essa questão? O Bloco, e não era assunto que julgássemos vir a ter nesta campanha, em pleno 2024, mas o Bloco quer rever a lei da interrupção voluntária da gravidez, dando acesso a mulheres estrangeiras, terminando com o período de reflexão e terminando também com a exigência da intervenção de 2 médicos no procedimento, que tem atrasado vários procedimentos. Queremos também que seja uma intervenção que possa ser alargada até às 12 semanas e que possa ser efetuada em centros de saúde, descentralizando o procedimento. Exigimos que o crime de violação seja crime público. É para nós imprescindível. Não faz sentido que ainda estejamos a ter que exigir que a violação seja um crime público.
Queremos que haja inscrição do princípio do consentimento, porque só sim é sim. Queremos que se tipifique o crime de assédio e que se revejam todas as medidas que protegem as mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Nomeadamente, assegurando fontes de financiamento, reforçando o apoio às vítimas nos processos judiciais e garantindo habitação pública para quem precisa abandonar a moradia familiar. As vítimas são vítimas e precisam desse apoio. As mulheres são a força deste país, nos cuidados, na educação, na ciência, no trabalho mal regulado, mal pago, pouco protegido, e é a prioridade do Bloco de Esquerda protegê-las. Aliás, faço aqui o convite para que todas as mulheres se juntem às diversas marchas que teremos em todo o país esta sexta-feira para celebrarmos juntas o Dia Internacional da Mulher e gritarmos bem alto que não fugimos da luta. E por último, eu queria que a candidata falasse um pouco sobre a sua visão para o futuro de Portugal. Acreditamos numa vida boa. Uma vida em que temos acesso à saúde, à educação, ao desporto, à cultura, ao trabalho regulado. Uma vida boa em que recebemos salários dignos que nos permitem pagar a renda, mas também nos permitem ir ao cinema e ir de férias e jantar fora. Não queremos um país de escravos do trabalho. Acreditamos numa vida boa e sabemos como podemos todas tê-la. Dia 10, votem Bloco de Esquerda. Pela vida boa. É isso, por uma vida boa e de qualidade. Não tem como discordar dessa visão para o nosso futuro. Quero agradecer por dispor um pouco do seu tempo para nos mostrar que, com um bom planeamento, ética e igualdade, essa vida boa é sim possível. Quero agradecer ao Alex por me ter endereçado este convite e a todos que possam ter ouvido. Foi mais uma oportunidade para falarmos das nossas propostas e para falarmos do país que acreditamos ser possível. Muito obrigada. Muito obrigado por compartilhar as suas ideias conosco. E as portas aqui da Casa Tugalidades estão sempre abertas para si. Volte sempre que quiser. Então é isso. Tivemos essa conversa super produtiva com a candidata Rita Nova do Bloco de Esquerda. Eu espero que essa conversa tenha ajudado você, que vai votar agora no dia 10, a votar com o coração e com a cabeça, em busca de um futuro mais suave e feliz para Portugal, com uma vida boa para todos nós. Se você gostou desse podcast, eu convido você a nos seguir no seu agregador de podcast preferido ou no YouTube. Basta procurar Tugalidades. E você pode acompanhar isso e muito mais no nosso website www.tugalidades.com. E é isso. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Sua vida. Muito bem, agora vamos falar da cultura. Sabemos que ela é o pilar essencial na formação da identidade de uma nação. Sem um adequado fomento na cultura, a nação perde grande parte daquilo que a define. Quais são as propostas do Bloco de Esquerda para promover a cultura e as artes em Portugal? Queremos 1% do PIB no orçamento da cultura, coisa pelo que nos batemos há demasiado tempo. Precisamos de medidas concretas que protejam o trabalho dos profissionais da cultura, que é uma classe que vive já quase naturalmente de trabalho precário, não faz sentido. Queremos mais fiscalização, queremos mais financiamento e queremos mecanismos de coesão territorial na distribuição de financiamento. O Bloco propõe uma criação de lei de bases da cultura para que possamos redefinir a responsabilidade que tem o Estado de levar a cultura a todas e todos em todo o lado do seu território. Na nossa cidade, bem, isto não é política autárquica, mas na nossa cidade é necessário transformar o Cineteatro Garrett num instrumento de combate às assimetrias regionais no acesso à cultura e, para tal, defendemos que tem que concorrer aos apoios da programação da DG Artes e tem que usufruir em plenitude do RTCP. Aliás, o RTCP é um projeto de lei criado pelo Bloco de Esquerda e aprovado em 2019 e do qual os poveiros não estão a usufruir por culpa de quem o gere. Como mulher, eu penso que você, Rita, tem uma atenção toda especial para as dificuldades que a sociedade portuguesa atual acaba impondo às mulheres de forma geral. Desde os mais diversos tipos de assédio sexual, assédio moral e até mesmo o grande problema da violência doméstica. Como a candidata, bem como o Bloco de Esquerda, pretende lidar com essa questão? O Bloco, e não era assunto que julgássemos vir a ter nesta campanha, em pleno 2024,
mas o Bloco quer rever a lei da interrupção voluntária da gravidez, dando acesso a mulheres estrangeiras, terminando com o período de reflexão e terminando também com a exigência da intervenção de 2 médicos no procedimento, que tem atrasado vários procedimentos. Queremos também que seja uma intervenção que possa ser alargada até às 12 semanas e que possa ser efetuada em centros de saúde, descentralizando o procedimento. Exigimos que o crime de violação seja crime público. É para nós imprescindível. Não faz sentido que ainda estejamos a ter que exigir que a violação seja um crime público. Queremos que haja inscrição do princípio do consentimento, porque só sim é sim. Queremos que se tipifique o crime de assédio e que se revejam todas as medidas que protegem as mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Nomeadamente, assegurando fontes de financiamento, reforçando o apoio às vítimas nos processos judiciais e garantindo habitação pública para quem precisa abandonar a moradia familiar. As vítimas são vítimas e precisam desse apoio. As mulheres são a força deste país, nos cuidados, na educação, na ciência, no trabalho mal regulado, mal pago, pouco protegido, e é a prioridade do Bloco de Esquerda protegê-las. Aliás, faço aqui o convite para que todas as mulheres se juntem às diversas marchas que teremos em todo o país esta sexta-feira para celebrarmos juntas o Dia Internacional da Mulher e gritarmos bem alto que não fugimos da luta. E por último, eu queria que a candidata falasse um pouco sobre a sua visão para o futuro de Portugal. Acreditamos numa vida boa. Uma vida em que temos acesso à saúde, à educação, ao desporto, à cultura, ao trabalho regulado. Uma vida boa em que recebemos salários dignos que nos permitem pagar a renda, mas também nos permitem ir ao cinema e ir de férias e jantar fora. Não queremos um país de escravos do trabalho. Acreditamos numa vida boa e sabemos como podemos todas tê-la. Dia 10, votem Bloco de Esquerda. Pela vida boa. É isso, por uma vida boa e de qualidade. Não tem como discordar dessa visão para o nosso futuro. Quero agradecer por dispor um pouco do seu tempo para nos mostrar que, com um bom planeamento, ética e igualdade, essa vida boa é sim possível. Quero agradecer ao Alex por me ter endereçado este convite e a todos que possam ter ouvido. Foi mais uma oportunidade para falarmos das nossas propostas e para falarmos do país que acreditamos ser possível. Muito obrigada. Muito obrigado por compartilhar as suas ideias conosco. E as portas aqui da Casa Tugalidades estão sempre abertas para si. Volte sempre que quiser. Então é isso. Tivemos essa conversa super produtiva com a candidata Rita Nova do Bloco de Esquerda. Eu espero que essa conversa tenha ajudado você, que vai votar agora no dia 10, a votar com o coração e com a cabeça, em busca de um futuro mais suave e feliz para Portugal, com uma vida boa para todos nós. Se você gostou desse podcast, eu convido você a nos seguir no seu agregador de podcast preferido ou no YouTube. Basta procurar Tugalidades. E você pode acompanhar isso e muito mais no nosso website www.tugalidades.com. E é isso. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.